Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e nós aqui temos o seguinte objetivo: aprender química, mas também aprender a resolver questões. Então, nessa questão aqui do Enem, a gente vai falar um pouquinho de química orgânica, de nomenclatura e como montar uma estrutura a partir do nome. Então, vou fazer com você um resumo da teoria, vou te dar uma ideia de como montar, como ler a questão e interpretar, e aí sim a gente faz a questão. Então, eu não vou te dar só gabarito, a gente vai aprofundar um pouquinho, vamos discutir sobre a química para você perceber os detalhes que a questão te dá e rever um pouquinho do conteúdo. Beleza? Porque estamos falando de química e é química, vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, pessoal, o que a questão está falando com a gente? O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos, que contém ácidos graxos insaturados. Este composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte terc-butil na posição orto e o grupo metóxi na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é. Então, antes de eu olhar as alternativas e tudo mais, vamos ver o que a questão está me falando. Primeira coisa, ele me fala que o composto é um fenol. Preciso saber já quem é o fenol. Hidroxila, galera, ligado a carbono saturado. Se eu tiver a hidroxila ligada a um carbono saturado, eu estou falando com você de um álcool. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz dupla com outro carbono, estou falando de um enol. E quando nós temos a hidroxila ligada ao anel aromático, aí sim eu estou falando do fenol. Então esse é o primeiro ponto. Identificar que esse camarada aqui é o meu fenol. Ok? Então a gente já sabe que eu tenho que ter essa estrutura. Depois disso, ele fala que tem que ter os grupos terc-butil na posição orto, então terc-butil no orto, e o metóxi na posição para. Antes de eu falar quem é terc-butil e quem é metóxi, a gente precisa saber quem é orto e para, e consequentemente o meta. Eu preciso que você lembre o seguinte: a sua cadeia principal, ela sempre contém o grupo funcional, vai ter que conter aí, sempre que possível, a insaturação e a maior sequência de carbonos. Então toma cuidado, que muita gente fala que a cadeia principal tem que ser maior sequência de carbonos. Não é, tem que ter o grupo funcional, uma ordem de prioridades aí. Mas aqui, essa discussão não tem tanto espaço, não é tão necessário. O ponto é que, quando você vai numerar a cadeia carbônica, a prioridade da numeração ela é ter o menor número para a função. Então aqui eu vou marcar a hidroxila como sendo o carbono 1. E vou numerar 2, 3, 4, 5 e 6. Poderia ter feito no sentido anti-horário? Poderia, não tem problema. Quando você está montando uma cadeia, ele te dá o nome ou te dá quem é a cadeia, você está montando, você escolhe se você quer fazer no sentido horário, se você quer fazer no sentido anti-horário, se quer numerar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, fica por sua conta, você só não pode misturar. Escolhe um sentido e é ele que você vai seguir até o final. E aí, como ele te falou orto e para, ele não te deu numeração. E você precisa saber quem são esses caras. O carbono 1 é o grupo funcional. Então tudo vai girar ao redor dele, porque prioridade. O grupo funcional tem a prioridade. O que nós temos aqui? Você poderia ter um ligante na posição 2. Então, se você tem a hidroxila, né, o seu grupo funcional na posição 1, e um outro ligante na posição 2, nós dizemos que nós temos o orto. Às vezes aparece só o ozinho, tá? Porque entre 1 e 2 a gente consegue fazer uma letrinha O para te lembrar. Então, orto. Poderia estar entre o 1 e o 3. Entre o 1 e o 3, a gente diz que é o meta, ou você pode achar só o MZ. Porque entre 1 e 3 eu consigo fazer um Mzinho. E poderia ser no 1 e 4. 1 e 4. O 1 e 4 é o para, também chamado aí às vezes só com P.
Porque entre 1 e 4, ó, eu consigo fazer a letra P. Então esse é um macetinho para que você recorde ortometria e para. Tem gente também que desenha um bonequinho e te diz que é o ombro, a mão e o pé. Né? Fica exatamente nessa sequência. O seu grupo funcional seria a cabeça ali, o ombro, a mão e o pé. A gente teria ortometria e para. Fica por sua conta também. Fica à vontade qual macetinho você quer seguir. Beleza? Então eu sei que um grupamento está na posição orto. Então tem que ser 1 e 2. O 1 é o meu grupo funcional, né? E 2 é o meu grupamento. E o outro está na posição para. Então o meu grupo funcional está no 1. E eu tenho que ter espécies ligadas na posição 4. Fechou? Então eu já identifiquei quais são as posições. Se você tivesse feito no sentido contrário, ficaria sendo 1 e 2, 1 e 3 e 1 e 4. Não muda nada. É a mesma coisa. É válido também para o outro sentido. É porque eu escolhi numerar nesse sentido horário aí. Se você tivesse numerado no sentido contrário, não teria problema. Então, identificamos que devemos ter o grupamento, a estrutura do fenol, que é a hidroxila ligada ao anel aromático. E ele deixa claro aqui, ó, cadeia aromática mononuclear. Identificamos quais são as posições ortometria e para. Então a gente já sabe aonde esses grupamentos devem estar ligados. Só a título de curiosidade, com essas informações, olha só, a letra D já não pode ser. Porque a letra D, ela está faltando uma dupla. Esse anel não é o anel aromático, esse anel não é o benzeno. Então, não pode ser ele. Você está vendo também aqui, ó, na letra B, que essa é a posição 1 da hidroxila, 2 e 3. 1 e 3 é posição meta. E ele não falou que tem espécies na posição meta. Então, a letra B também está de fora. Não pode ser a letra B. O que sobra para a gente? Como é que a gente tem que definir agora? Agora, precisamos saber quem são, né, as ramificações ali, os grupamentos que estão pendurados no seu anel aromático. Para isso, eu preciso recordar com você um pouquinho algumas coisas, né? A questão das ramificações orgânicas, dos grupamentos. Quem são terc-butil, quem é o metil e etc. Eu aqui vou só focar nos 4 carbonos. Por quê? Para não falar de todos também, senão o vídeo fica muito extenso. Mas é fácil, né? Metil. Como é que funciona essas ramificações, pessoal? Ela vem sempre com prefixo mais il. Então, se tem um carbono só, o prefixo é met e eu vou acrescentar il. Então, ramificação de um carbono, metil. Se for 2 carbonos, o prefixo é et, adiciono o il, etil. Se for 3 carbonos, já que a gente está falando, vamos lá fazer uma revisão rapidinha aqui. Se for 3 carbonos, nós podemos ter o propil, 3 carbonos prop com o il, ou podemos ter o chamado isopropil, que é esse camaradinho aqui, ó, 3 carbonos, tá ele aqui, só que é o segundo carbono que está ligado na cadeia principal. Por isso, isopropil, ou também conhecido como sec-propil. Só para a gente passar rapidinho. E aproveita, então, você está vendo que precisa dessa estrutura toda, precisa desse conhecimento. E antes de eu dar sequência e falar do butil, eu quero te convidar a conhecer o meu outro trabalho, que no Instagram eu trabalho com resumos e trabalho com mapas mentais. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui está resumido para você. Você está vendo aqui, tem os 3 resumos que eu tenho de química orgânica, que envolvem nomenclatura. Tem coloridinho, tem exemplos comentados do porquê que é assim, porquê que é assado, todas as regrinhas de hidrocarboneto e das funções orgânicas aí, as principais que você encontra. Eu estou comentando isso com você. Se você achar necessário, dá um confere no meu Instagram. Tem esses resumos, tem mapas mentais e resumos de outros conteúdos também, mas esse de orgânica está caprichado mesmo, tem muito detalhe. Fica o convite para que você vá lá,
conheça, faça o download, curta e aproveite esse material, beleza? E aí, o que ficou faltando, né? Nós identificamos aqueles grupamentos, fica faltando com 4 carbonos. Com 4 carbonos, a gente sabe que o prefixo é but, e eu vou acrescentar o il. Então, é o butil. Qual é o problema? Nós podemos ter a sequência de 4 carbonos em que esse primeiro carbono está ligado na cadeia principal. Observe que esse carbono está fazendo 1, 2, 3 e a quarta ligação seria com a cadeia principal. Esse cara é o butil ou N-butil, de normal mesmo, cadeia retinha, aberta, linear. Só que existe outra opção. Ao invés de ligar pelo primeiro carbono, por que não ligar pelo segundo carbono? Aqui seria o N-butil ou simplesmente butil. Aqui está ligado no segundo carbono, sec-butil. E poderia estar ligado em um carbono terciário. Como assim carbono terciário? O macete que eu te dou é o seguinte. Olha essa ramificação. Eu tenho 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que é alguma coisa butil. E esse carbono aqui, ele estaria ligado à cadeia principal. Então, deixa a cadeia principal de lado um pouquinho e olha comigo. Na ramificação, só aqui na ramificação, esqueci a ligação com o carbono da cadeia principal. Ele é um carbono terciário, porque ele está ligado a 1, 2 e 3 carbonos. Então, ele é o chamado terquibutil. 4 carbonos ligados por esse carbono que é terciário. E por fim, a gente tem o último aqui, ó, que é o nosso chamado isobutil. Está ligado por um carbono que na ramificação ele é primário. E se você dividir esse composto no meio, se você dividir aqui, ó, você vai ver que sobra um CH3 de um lado, um CH3 do outro. Iso, né? Quando você divide algo e tem duas metades iguais, aqui nós temos o isobutil. E por sinal, deixa eu tirar ali que não tem aquele hífenzinho no caso do iso. É junto. Beleza, galera? Então agora a gente já consegue identificar quem é o isobutil. Nós eliminamos a letra B e eliminamos a letra D. O terquibutil, que é o que ele quer, você está vendo, ó, é um carbono ligado a ele 3CH3. E aqui estaria o seu anel aromático. Então, na posição orto, então 1 e 2, eu tenho que ter esse grupamento, 3CH3 ligados ao carbono. Quando você olha aqui, ó, a letra A não é isso que você tem. Você tem aqui um CH2, CH e ligado a ele 2CH3. Esse camarada é exatamente o isobutil. Então a letra A não pode ser, a B também não pode ser. Ficamos entre a E e a letra C. Ficamos entre esses dois, porque até aqui temos 1 e 2, então a posição 1 e 2, orto, 3 e 4 para a mesma coisa aqui. Então, estão todos nas mesmas posições que deveriam. Orto tem o terquibutil, no par eu tenho que ter o metóxi. E aí que fica o nosso último detalhe. Quem é o metóxi? O oxi é da nomenclatura dos éteres. Como é que você dá a nomenclatura do éter? Pessoal, vou colocar aqui embaixo, ó. O éter, ele é sempre oxigênio entre carbonos. Um lado que tiver o menor número de carbonos, ele é tido, né, como prefixo mais oxi. E o outro lado da cadeia é tratado como uma cadeia orgânica completa. Então, por exemplo, se você tiver aqui, ó, CH3O, CH2, CH3. Menor número de carbonos, 1 nesse caso. Por quê? À minha esquerda eu tenho 1
à minha direita eu tenho 2. Então, menor número de carbonos, eu uso o prefixo met, acrescento oxi, e o resto da cadeia eu dou o nome completo. Nome completo de cadeia com 2 carbonos, etano. Então, o metoxi é esse grupamento aqui, ó. Um carbono ligado ao oxigênio é um grupo funcional derivado de éter. Tem dúvida com a nomenclatura das funções? Vai lá no meu Instagram, pega os resumos. Eu peguei vários livros, vários materiais, juntei tudo e fiz um resumão para você ter um material de consulta. Ah, apareceu isso aqui, pega aquele resumo que vai resolver o seu problema. Então, na posição 1, 4, ou seja, na posição para, eu tenho que ter CH3O, e aí o meu oxigênio vai estar ligado à cadeia principal. O que nós temos aqui na letra C? Você está vendo que ali na letra C, ó, você tem um CH2OH. Aquilo ali é um álcool. Então, não é o que eu quero. Agora, olha a letra E. Eu tenho CH3, um oxigênio, e o oxigênio está ligado no meu anel aromático. Então, esse grupamento é, de fato, o grupamento metóxi. Resposta certa, letra E. A letra C tem um álcool na parte de baixo. Beleza, galera? Então, assim, espero ter te ajudado. Espero ter feito mais do que simplesmente resolver a questão e te dar o gabarito. Espero ter te lembrado um pouquinho das ramificações, te lembrado um pouco da função éter, te dado esse toque para correr no meu Instagram e procurar esses resumos, esses mapas mentais. Tenho certeza que vai te ajudar. O pessoal tem elogiado bastante. Peço o que todo mundo pede nas redes sociais. Por favor, curte esse vídeo, comenta, compartilha, vamos divulgar para a gente poder ajudar o maior número de pessoas possíveis. Se tem críticas ou sugestões, fala comigo. O objetivo aqui é sempre melhorar. Beleza? Muito obrigado, bons estudos e valeu!